ar mais uma edição do Cybercast, o podcast do Portal Cyber. E hoje nós temos duas ilustres presenças de mulheres com uma história incrível de superação e uma área de atuação profissional que salva e eleva a autoestima e o profissional de mulheres, de nós mulheres e homens, de todas as pessoas. Eu tenho aqui a ilustre presença de Flávia Lins, consultora de imagem e estilo, e de Débora Finger, que atua como BPO financeiro e tem uma história incrível de superação na parte de cirurgia bariátrica que vocês vão ter a oportunidade de ouvir aqui. Flávia, que alegria, que satisfação ter você aqui trazendo essa pauta tão importante para a gente no Cybercast. Obrigada, Augusta. A verdade, a honra é a minha, viu? Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui fazendo parte desse momento. Ai, que bom, que bom. Débora, e que tema tão necessário que você vai trazer aqui pra gente. Gratidão pela sua presença aqui, viu? Eu que agradeço, porque eu acho que quando a gente conta uma história de superação, a gente não está contando a nossa história, a gente está contando a história de muitas pessoas. E a identificação é que ajuda essas pessoas, né? E nós já podemos começar com essa grande história de superação. Como que era a Débora antes da cirurgia bariátrica? A Débora era bem grande. Então, vários motivos me levaram a engordar muito. Eu sempre fui aquele estilo sanfona, engorda, emagrece, e certas fases da vida acontecem coisas que saem do controle. Então, eu cheguei a pesar 120 quilos. E eu tive uma trombose e a indicação era a cirurgia bariátrica, porque eu não tinha capacidade vascular para aguentar aquele peso todo. E fui meio reticente, comecei a fazer terapia, e um ano depois de terapia, eu fui e encarei a bariátrica e perdi 55 quilos, que mudou a minha vida. Gente, que incrível isso, né? E quando a gente fala em estar no estado de obesidade, envolve questões emocionais, envolve muitas vezes questões financeiras, não é mesmo, Débora? E profissionais muito sérias, porque eu trabalhava como gestora financeira de um escritório jurídico de alto padrão e a Flávia, que pode me entender muito bem, era muito difícil sair para trabalhar bem vestida. E, Flávia, quando a gente fala dessa questão de a mulher se sentir bem em um ambiente, ela receber oportunidades, o quanto a imagem, a roupa, o dress code impacta nessa parte? Olha, impacta profundamente, Augusta. Existem, inclusive, vários estudos que mostram, né, que a roupa que a gente veste, ela impacta psicologicamente, né, a nossa vida como um todo. Então, é muito importante a gente estar sempre bem vestida, né, independente da questão financeira, mas dentro da nossa possibilidade, a gente ter esse cuidado com a nossa aparência, independente do tipo físico, independente da idade, enfim. Para poder a gente ter resultados de sucesso na nossa vida como um todo. E aproveitando, as pessoas sempre têm essa dúvida do que faz uma consultora de imagem e estilo, porque muitas vezes as pessoas acham, isso é uma coisa muito elitizada, não é para mim. E necessariamente não é assim, não é mesmo? Não, exatamente, com certeza não. Eu, na verdade, na Estilo com Propósito, né, eu atuo com duas vertentes. A parte de estrategista de imagem para profissionais que querem se posicionar no mercado para alcançar novas possibilidades na vida profissional, né, queiram alavancar ali a sua carreira, e também justamente com essa parte de autoestima, de autocuidado, autoconhecimento, que também faz parte bastante da consultoria de imagem. E geralmente, como é a reação das suas clientes quando elas dão de cara com aquela nova tonalidade de cores, com aquele novo estilo? Qual é o impacto de primeira que é? Como é que é a reação delas de imediato? Olha, é assim, é um processo, né? As coisas elas vão acontecendo com o tempo, conforme a gente vai trazendo ali os serviços, né? Mas, assim, é 100% de
um impacto muito positivo na vida dessas pessoas, sejam homens, sejam mulheres. Elas ficam surpresas e começam a usar ali tanto as cores quanto o estilo, como forma estratégica mesmo de estar ali no dia a dia, seja qual segmento for, se é profissional ou social, enfim. E é muito interessante e, assim, eu me sinto muito realizada em poder fazer parte dessa transformação, né? Porque é bem impactante, assim, e todos os clientes saem bastante felizes com esse resultado. E a gente vê também, isso é uma pauta até polêmica, sobre o corpo da mulher, que muitas vezes nós vemos mulheres querendo se sentirem aprovadas, e você pode estar elegante e bem vestida sem estar vulgar, não é Com mesmo, certeza, Flávia? sem sombra de dúvida. Existem vários estilos, né? é, pessoais. Existe um estudo que mostra que existem 7 estilos universais, mas eu uso esse estudo dos 7 estilos universais como uma base para a gente entender o estilo próprio do cliente, daquela pessoa, né? Que a gente respeita a personalidade e o estilo próprio do cliente. E existe desses estilos universais, é o estilo mais sexy, mais sensual, que nada tem a ver com o estilo vulgar, né? E devido, enfim, vários fatores atualmente, né? A sociedade como está, isso às vezes acaba sendo uma linha muito tênue entre explorar um estilo mais sensual, mais sexy, que é o nome mesmo de um dos estilos universais, do que com relação a ser uma pessoa vulgar, né? Uma linha tênue que grande parte, às vezes, das pessoas, das mulheres, acabam ultrapassando esse limite. Então, é preciso ter bastante autoconhecimento, conhecer o seu estilo e entender aonde é o limite daquela coisa, né? Do estilo ali. É verdade. E Débora, como que foi adequar o seu novo guarda-roupa para a Débora após cirurgia bariátrica? É tudo muito difícil. Eu posso voltar um pouquinho? Pode, pode. Vou voltar o antes bariátrica, porque eu acho que o trabalho que a Flavinha faz é um trabalho super importante, tanto antes quanto depois, e eu acho que para qualquer peso. Antes, porque eu poderia ter enfrentado muito menos dificuldade e elevado minha autoestima muito mais rápido. E depois, quando você faz uma bariátrica, você perde 50, eu perdi 55 quilos muito rápido. Então, você não se enxerga magra, você continua a se vestir como se você tivesse mais peso do que você realmente tem. Eu levava susto quando eu passava na rua e tinha um espelho, que eu falei, quem é? Ah, sou eu. Ah. No Então, começo, né? E eu acho que você se vestir adequadamente, principalmente no segmento profissional, é tudo. Então, se eu tivesse tido o apoio de uma consultora de estilo, talvez eu tivesse virado a profissional que eu sou hoje muito antes, Então, né? inclusive, você recomenda, Flávia, que as pessoas que passem por esse processo de cirurgia busquem uma consultora de imagem e estilo, justamente porque é uma formação de uma nova identidade, não é mesmo? Com certeza. Eu sempre falo, né? Também existem alguns estudos que mostram que mesmo as pessoas que passam pela cirurgia bariátrica, após perderem muito peso, ainda continuam insatisfeitos com a sua imagem pessoal. Foi o assunto que deu start aqui, né? Até a nossa conversa Foi. aqui com a Débora. Existem estudos mesmo que mostram isso. Então, é muito importante que, né, nada vai substituir ali a terapia, o apoio psicológico, o apoio dos médicos nesse processo, mas ter uma pessoa que ajude, né, ali um profissional, que ajude a pessoa que está passando por esse processo de perda de peso muito rapidamente. Ela possa ter um profissional que acompanhe e que ajude ela a enxergar essa nova imagem, esse novo corpo, né, para que, como a Débora falou aí, essa conquista da autoestima, ela venha muito mais rápido do que poderia acontecer, né? A melhor forma é sempre buscar o profissional adequado para atender aquela dor que a gente está passando, né? Que às vezes a gente fala, Sim. eu não quero gastar com isso, tal, mas aí acaba você
passando mais tempo para superar determinada coisa por não estar com o profissional adequado. Com certeza. Agora, e Débora, e como foi lidar com a Débora na questão profissional depois de toda essa mudança? Foi ótimo. O otimismo da Débora é ótimo. Não, foi ótimo, porque quando você tem uma autoestima elevada, você muda muitos caminhos que você gostaria de mudar e não consegue se a tua autoestima está baixa. Então, eu me sentia subaproveitada, mas não tinha aquela força interior para falar assim, não, chega, né? Vou mudar meu caminho. E com a minha autoestima elevada, com 55 anos, saí né, prestadora de serviço para uma empresa e fui ser empresária. E hoje tenho a minha empresa, que é uma empresa de terceirização de departamento financeiro e consultoria, e já estamos migrando para uma segunda empresa. Quer dizer, minha vida mudou muito, né? E hoje eu posso dizer que sou muito mais feliz. Mas esse processo todo teria sido mais rápido com a Flavinha. Mas, enfim, né? Cheguei, né? Tô chegando. Concordo, com certeza. E aproveitando também que nós temos um público de empresários e empreendedores, qual o real papel, que muitas pessoas têm essa dúvida, é uma nomenclatura recente, o real papel é a função, as tarefas, as soluções que um BPO financeiro traz? Então, o BPO, a sigla BPO significa Business Process Outsourcing, que nada mais é que a terceirização. Então, você tem BPO financeiro, BPO de RH, enfim, vários, né? O meu segmento atua no BPO financeiro, que é terceirizar o departamento, as rotinas financeiras de empresas, reduzindo o custo do financeiro interno e entregando mais, com mais agilidade, segurança e com mais excelência, porque a gente usa sistema de RP, não precisa ter o funcionário interno, não precisa pensar nas férias, nos teus encargos trabalhistas, enfim. E a gente entrega com mais excelência, né? E, enfim, eu acho que é o caminho. E eu acho que o mais importante, libera o empresário para fazer o que ele tem que fazer, que é a gestão do negócio, e não ficar cuidando das rotinas financeiras que gasta muito tempo, ou botar a cunhada, ou botar o marido, ou botar o filho que não passou de ano na faculdade, vai pagar boleto. Não adianta, não organiza, ele não tem uma visão global. Ter uma equipe profissionalizada resolvendo essa parte gera sucesso no negócio, sobra mais din-din, o faturamento aumenta, lucros maiores. E reduz o custo. E ainda sobra din-din para investir na nossa autoestima, fazendo outros serviços, cuidando da nossa saúde e bem-estar, da nossa aparência, porque às vezes as pessoas, mas eu sou assim, todo mundo gosta de mim assim. E outra questão também, Flávia, que as pessoas, a gente precisa desmistificar isso, em relação à balança. Mas eu tô gorda, eu tô isso, eu tô magro ou isso. E no seu trabalho você também atua dessa forma na consciência da pessoa em relação a isso. Eu tô magra, tô gorda. Sim, sem sombra de dúvidas. Até aproveitando o gancho do que a Débora tinha falado, né? Não só com relação ao número da balança, mas também sobre idade, né? Que era uma coisa que a gente estava até conversando antes aqui. O quanto isso não significa nada, né? A Débora falou que agora, né, depois de ter passado por tudo isso, já com alguns anos de experiência, hoje ela se sente muito mais feliz, muito mais realizada, com um sucesso profissional, né, muito maior do que quando ela era mais nova. E eu posso dizer também, e eu vejo isso, transmito isso para as minhas clientes também, que hoje eu consigo ter uma autoestima muito maior do que quando eu era novinha, que eu pesava bem menos do que eu peso hoje. Então, independente das circunstâncias, a gente se amar e se cuidar, né? Independente do momento que você está vivendo ali. E eu gosto muito de usar, né? Porque eu consigo me conectar com essas pessoas que têm questões, que lutam ali contra a balança, e mostrar que isso não é um impeditivo para se cuidar e se amar e cuidar da aparência, cuidar da imagem, enfim. Inclusive, nós conversamos nos bastidores que você tem uma equipe que a pessoa... Claro que a gente tem que se amar do jeito que a gente é, mas quando afetar a questão da saúde, você também tem uma equipe de profissionais que você
faz essa parceria de encaminhar o Sim. paciente? Conta pra gente quais são esses profissionais. Sim, com certeza. A gente conta com uma nutricionista esportiva, que ela ajuda também nessa questão. A gente está fazendo uma parceria também com uma psicóloga também, que ajuda também essas pessoas a se conhecerem e trabalharem essas questões, essas inseguranças, enfim. Então, a gente tem uma parceria bem legal com alguns profissionais que enriquecem aí o trabalho da consultoria de imagem. Excelente. Isso mostra o quanto o seu trabalho é completo, né? Que quando a gente busca uma consultora de imagem e estilo, a gente fica feliz em poder mudar o dress code, melhorar, ganhar oportunidade. Mas eu entendo que muitas vezes você pode observar que tem trabalhos que vão além do simplesmente mudar, ajustar um fato na roupa. Tem pessoas que precisam realmente passar por uma questão de uma terapia, porque aí já envolve algo que vai além da sua atuação. Então é bem bacana Sim, ter uma profissional tão completa como você, hein? Que isso bacana. aí. E Débora, Sim, o que dizer para mulheres que hoje trabalham em seus negócios, mas estão numa fase de uma desorganização financeira, que isso está comprometendo a saúde mental, a roupa, a família, a qualidade de vida? O que você dizer para elas, para essas mulheres? eu diria o seguinte: entre em contato comigo que eu posso ajudar. Porque o trabalho que a gente faz é exatamente esse, é organizar financeiramente a empresa, seja ela pequeno, médio, um porte um pouco maior, fazer um trabalho outsourcing ou insourcing, enfim, isso a gente vê a melhor maneira. E a mulher não perder o contato com o marido, ou com os amigos, ou com os filhos, ou com a família, ou com o seu hobby, pagando boleto, vendo planilha, enfim, pagando boleto em atraso, se descabelando. Eu acho que tem uma coisa muito importante que caminha junto com o que eu faço, que o tempo é inegociável. Então, o tempo tem um valor que você não consegue negociar. Uma dívida você consegue negociar, um pagamento você consegue negociar, um recebimento, mas o tempo é inegociável. Então, eu acho que se você se organiza melhor, com um custo menor, né, ainda do que você tem hoje, e consegue ter tempo para aquilo que você acha importante da sua vida pessoal e também profissional, arranjar tempo para se reunir com a sua equipe, procurar novos projetos, novos fornecedores, novos clientes, enfim, você viver com mais qualidade, tanto na forma de dress code, quanto na forma de gastar o seu tempo de forma assertiva e financeiramente muito melhor. Uma das coisas que você acaba sendo inspiração é justamente pela sua experiência de vida. Nós temos a oportunidade de conversar, Débora e Flávia são amigas de outras caminhadas de network, de conexão empresarial. E uma das coisas que a gente tem quando conversa com você é a certeza de que você vai encontrar uma solução para algo para um problema. Débora, está acontecendo isso e isso. Olha o quanto a experiência te enriquece, Débora. É muita experiência, muito estudo. Eu sou formada em Direito, né? Sou advogada com OAB, trabalhei muitos anos na Pricewaterhouse na área de consultoria tributária. Depois eu tenho uma experiência de mais de 20 anos em gestão financeira. Se a gente não puder ajudar um pouco, né? Não valeu de nada essa caminhada de muito estudo, mentoria em BPO, mentoria em gestão empresarial, enfim, sempre tentando melhorar. E agora eu ainda faço faculdade. Estou fazendo uma nova faculdade, Conta pra gente, graduação em? contabilidade, Olha, aprofundando ainda mais os conhecimentos. e botando a minha equipe toda, eu boto para fazer faculdade. Então, todos estão fazendo faculdade também de contabilidade. Excelente. Eu tive uma experiência com você que eu estava relatando um caso de uma pessoa que veio até mim, eu não tinha uma solução para apresentar, e eu achei incrível que você foi dizendo, Augusta, a dívida é X e a primeira coisa a fazer não é essa dívida, é primeiro tal parte. Então, essa consultoria que você faz é algo impressionante, Débora. Agradecida. Eu tive a experiência de ter um esclarecimento com a Débora para uma entrevista e eu falei, Débora, vamos investir. Como é que funciona a consultoria?
Nós temos vários produtos, vários tipos de serviço, né? Desde uma terceirização, como uma consultoria, como uma auditoria. A gente faz auditoria também em condomínios, né? Mudança de síndico para síndico profissional. A gente tem também um departamento de cobranças para escolas de futebol, enfim, que tenha receita recorrente. Então, a gente faz esse trabalho. E como a Flavinha, eu também tenho parceiros. Eu também não trabalho sozinha. Eu tenho um jurídico são parceiros meus, né? Eu tenho contabilidade, que é parceira minha. Eu tenho a parte tributária, que é parceira minha. Então, a gente nunca faz sozinho, né, o trabalho, né? A gente, com uma equipe, a gente pode proporcionar muito mais. Maravilha, esse network, essa parceria que faz com que o serviço seja ainda mais completo. Sim. Isso é muito bom. Agora, Flávia, o que você diria para mulheres? Mulheres que se tornaram mães, são esposas, são empreendedoras, são donas de casa, servem a todo mundo, dão conta de tudo e se deixam em último lugar. O que você diria para elas? Para elas começarem a buscar o autoconhecimento. A consultoria de imagem, ela é muito mais do que só colocar roupas bonitas e roupas da moda, né? É uma ferramenta de autocuidado, de elevação de autoestima. Então, lógico que a gente tem as nossas demandas do dia, é super normal, seja com a parte de filhos, de casamento, seja dona de casa, seja dona de uma empresa de muitos funcionários, né? Todo mundo tem as suas demandas, mas você poder ter o seu tempo, seja ele qual for, começar com pequenos detalhes, né? Fazer a unha semanalmente, começar ali, de repente, uma vez por mês, ter um momento ali num salão, começar já a ter esse movimento e ampliar cada vez mais, é muito importante, faz muita diferença na nossa vida, né? A gente se colocar em primeiro lugar, porque se a gente não está bem com nós mesmos, nós não vamos estar bem com as outras pessoas, né? Gente, que maravilha, foi muito bom. Foi quase uma terapia. Esse podcast aqui é quase uma terapia de mulheres. Eu posso fazer um adendo ao que Com ela certeza. falou? Ela está falando exatamente o que a gente ouve quando entra no avião. Se cair a máscara de oxigênio, coloca primeiro em você para você poder ajudar teu filho, ou a criança, ou outra pessoa. Eu acho que vai bem por aí. É isso aí. E quanto nós mulheres precisamos ouvir isso mais vezes, né? Porque muitas vezes a gente sabe na teoria, mas na hora de praticar, a gente fica com pena. A gente compra uma coisa para o filho, mas na hora de comprar algo para a gente, mas será que eu posso investir numa consulta? Será que eu posso contratar uma BPO financeiro? É ver a sua necessidade e tomar aí a decisão, não é mesmo, Débora? Eu acho que aí entra a minha área, que eu acho que não é gasto, é investimento. Investimento. Com certeza. Sem Agora, sombra de dúvidas. Flávia, eu soube também de uma novidade aqui que nós vamos ter um spoiler em primeira mão, consultoria por assinatura. Já Isso tem? mesmo. Podemos dar spoiler? Podemos sim. A gente desenvolveu na Estilo com Propósito essa consultoria por assinatura, em que a gente permite que fique muito mais acessível, né, para pessoas que querem ter essa transformação, essa guinada na vida profissional, ou então aumentar aí, né, a sua autoestima, o seu amor próprio, com umas parcelas pequenininhas, e a gente combina em um prazo, e dentro desse prazo a gente vai executando os serviços da consultoria de imagem, né, que eu ofereço na Estilo com Propósito, que é coloração pessoal, análise de biotipo, análise de estilo, personal shopper, armário cápsula, enfim, são vários serviços, né, que a gente tem. E a gente vai desenvolvendo esses serviços e a pessoa vai pagando ali de forma super acessível e ao final desse prazo, né, desse tempo, ela consegue passar por todas as etapas e ver realmente uma grande transformação na vida dessa pessoa. Gente, que maravilha. Essa mulher é o máximo, né? É o máximo. Precisamos de Flávia na nossa vida. Eu desenvolvi
consultoria por assinatura com a ajuda aqui da minha BPO financeira. É verdade, uma das características, habilidades, dons, talentos, eu diria que a Débora tem. Eu falo isso porque eu tive a experiência de ter todos esses conhecimentos, esses insights com ela. Você vem com um problema, uma solução, uma ideia, e ela cria as estratégias. Não, começa por aqui, faz assim, faz assim. O quê? Para você ganhar mais dinheiro, seu negócio prosperar cada vez mais. Que maravilha, Débora. Pois é. É bom, né? Gente, entrevistar vocês é uma honra, é uma satisfação muito grande, porque, Débora, você traz uma pauta de utilidade pública tão necessária, tão necessária. Quantas empresas estão fechando, quantas pessoas desistindo do seu negócio, Do seu sonho, dos né? seus sonhos. Eu até me arrepiei aqui agora em falar isso, porque quantas vezes, quantas pessoas, quantos de nós não passamos por esse momento de desistir dos nossos projetos, dos nossos sonhos, da nossa carreira, da nossa profissão, Sim. do nosso negócio, porque chegou um momento que não dá mais. E isso por falta de ter uma profissional que possa dar uma orientação e um segmento. Então, que honra trazer a sua pauta aqui para o Portal Cyber, obrigada. Débora. Quase uma declaração de amor, né? Eu senti. Eu que agradeço muito a oportunidade de poder vir aqui e, aproveitando as suas palavras, meus clientes, porque tem vários BPOs, e eu escuto muito, Débora, você não é apenas um BPO, você é parceira da gente. E isso faz parte da cultura da minha empresa, né? Lá na nossa empresa, a gente tem que ser parceiro do cliente. Não adianta só prestar o serviço. Então, num momento bom, é ótimo ser empresário. Num momento ruim, né? Quem já servia ele tem que ser parceiro. Não adianta largar e deixar jogar a toalha. É lindo demais a gente ver isso. E, Flávia, eu sei que você passou por uma transição de carreira, nós já conhecemos nos bastidores, e eu não sei se você já parou para pensar e se orgulhar do quanto você terá ousadia de mudar de carreira para algo que você faz com tanta excelência. Se você já parou para pensar o quanto você se orgulha, porque quando você muda um dress code de uma mulher, de um homem também, né, que o serviço é para homens e mulheres, não é somente uma roupa, é a pessoa voltar a se amar, se olhar no espelho, se sentir viva, mudar toda a vida dessa pessoa. Então, você já parou para se olhar no espelho e dizer, cara, você é uma profissional incrível? Então, eu vou falar para você que eu passei por uma transição de vida, né? Justamente com essas questões e com a ajuda, né, obviamente, né, de profissionais qualificados, de psicólogos, enfim. Eu fiz essa transição muito em resposta àquilo que eu passei e enfrentei na minha vida. Então, eu vejo hoje que o meu trabalho é uma história de superação também, assim como o da Débora, né? O que aconteceu comigo foi que eu não desisti. E é o que eu deixo até, inclusive, aqui para os nossos espectadores aqui, né? Para que não desistam. Há sempre um caminho, né, a ser seguido e basta confiar que no final dá tudo certo e a gente não desistir da gente mesmo em primeiro lugar é muito importante. E eu posso dizer que hoje eu sou muito feliz de poder impactar, ser uma ferramenta, um canal ali de transformação na vida das pessoas, assim como aconteceu comigo. E é isso, assim, não desistir, não desista. Você acabou de ter aqui a oportunidade de ouvir histórias reais. Não são de influenciadores de internet, são de pessoas comuns, como eu, como você. E essa é a missão do Portal Cyber, dar voz e visibilidade para pautas que realmente importa, para pautas que vão transformar a sua, a minha, a nossa vida. Então, meninas, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, foi ótimo, obrigada. E até a próxima edição do Cybercast.